Boa noite. Boa noite. O texto que eu vou compartilhar hoje, ele está lá em João, capítulo 6, do 1 até o 13. Diz assim, preste bem atenção. Depois disso, Jesus partiu para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao encontro dele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para comerem? Ele, porém, disse isso para testá-lo, porque bem sabia o que tinha de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não seriam suficientes para que cada um deles tome um pouco. Complicou a situação, né? Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Jesus disse: Fazia sentar os homens, havia muita relva naquele lugar. Que sorte, né? Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os aos discípulos, e os discípulos aos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Quando já estavam saciados, tinham comido bastante, né? Desculpa. Disse a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que não se perca, nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando eu me lembro que uma vez, muitos anos atrás, eu estava em Le Bon Regis, eu tinha cerca de 14 anos, e uma amiga da minha mãe lá me convidou para fazer uma pregação para os adolescentes. Eu fiquei bem assim, porque eu nunca tinha pregado. Então ela me convidou e eu comecei a pesquisar para eu falar sobre o quê. E aí eu lembrava muito desse episódio aqui da Palavra de Deus. Nos outros evangelhos, no evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas vai contar a mesma história. Só que ela não vai contar um detalhe. Mas antes de nós chegar nesse detalhe mais importante, que eu quero chamar a atenção como mais importante agora aqui, nós vamos observar algumas coisas. O versículo 3 diz que Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Estava perto da Páscoa. Então Jesus, erguendo os olhos, olhou, né? E ele viu que grande multidão estava vindo ao encontro dele. Ele se dirigiu para Filipe e disse: Onde compraremos pão para tanta gente comer? Porque já estava avançada a hora. Os discípulos já estavam, as pessoas estariam com fome. Mas a Bíblia também diz aqui que ele fala para Filipe, ele questiona Filipe já sabendo o que ele ia fazer. Então ele quer ver como que é a fé de Filipe. O que Filipe aprendeu nesse período que já havia andado com Jesus. Aí o que acontece? Filipe responde: 200 denários de pão não vão bastar para chegar, para comprar comida para eles. E também eles nem tinham aonde ir comprar pão. Então havia um problema muito sério aqui. Há um problema muito sério na nossa vida, no dia a dia. Eu não posso, eu não tenho uma bolinha de cristal aqui para adivinhar qual o problema que você está vivendo aí, né, nesse momento que você está assistindo essa gravação que eu estou fazendo. Mas há um problema muito sério a ser resolvido. E o mais importante de tudo aqui é que Jesus está presente. A presença de Jesus, ela sempre vai fazer uma grande diferença na nossa vida.
E ela faz uma grande diferença na vida aqui dos discípulos e da vida daqueles que estão em busca de ouvir Jesus. Ouvir falar, ouvir Jesus dizer. Eu volto a dizer que hoje nós ouvimos Jesus dizer através da palavra. Nós lemos a Bíblia e Jesus fala conosco através da sua palavra. Muitas vezes ele usa homens inspirados por ele que tem que ler a palavra. Eu não posso chegar diante de alguma situação e expor a minha opinião. Eu tenho que expor a opinião da palavra. O que a palavra de Deus diz? E aqui nós vamos ver que entrar em ação é uma das poucas vezes em que André entra em ação. Se você procurar na Bíblia inteira, aqui no Novo Testamento, você não vai ver. Não tem nenhum livro que André escreveu, nenhuma carta que André escreveu. Ele era discípulo, ele era irmão de Simão Pedro. Então ele vai dizer o seguinte, no versículo 8, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, no versículo 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Paremos e pensemos. Ele leva para Jesus uma ideia, algo que ele conseguiu. Ele conseguiu aquele pouco. E ele leva até Jesus aquela ideia de 5 pães e de 2 peixes. Jesus disse, fazia sentar os homens. Havia muita relva naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então veja bem, eu vou chamar atenção para 2 coisas aqui. Primeiro é a atitude de coragem de André de levar até Jesus uma solução para o problema. Eu tenho um problema. Você tem um problema. E aí o que você faz quando você tem esse problema? Essa coisa a ser resolvida. Você tem que levar até a palavra de Deus. E encontrar na palavra de Deus a resposta para aquilo que você precisa. Muitas vezes a gente fica buscando resposta para aquilo que a gente precisa no conselho de pessoas, no conselho... Tem pessoas que buscam no conselho das cartas, tem pessoas que buscam nos signos, tem pessoas que buscam, vai numa igreja, depois vai na outra, depois vai na outra, depois vai na outra, porque querem resolver aquele problema que não conseguem resolver. O mais impressionante que tem aqui nesse texto inteiro está bem escondido. Que é um rapaz que vai junto com uma multidão de 5.000 pessoas. E nessa multidão de 5.000 pessoas, só ele tem o que comer. Só ele foi preparado ao encontro do Mestre. Só ele teve alguma coisa para oferecer para Jesus. E o que nós queremos muitas vezes é tirar proveito das coisas do Senhor. Não vou dizer até que seja errado eu orar pelo meu emprego, pelo meu casamento, pela minha saúde, pela minha família, por tantas coisas que a gente precisa hoje no dia a dia. Mas nós precisamos tirar um pouco o nariz do nosso próprio umbigo e levar e oferecer coisas a Deus. Nós precisamos pedir para Deus, nós não temos que bater no peito e dizer, Deus me dá isso, Deus eu quero que seja assim, Deus faça assado. Nós temos que pedir para Deus, o que mais eu preciso fazer por ti? O que mais eu preciso te entregar? O que eu posso fazer hoje? O que eu posso entregar hoje? E esse jovem entrega, veja bem, ele entrega e eu fico pensando assim, então ele ficou sem o lanche. Ele ficou sem o lanche, o lanchinho dele. E a Bíblia diz ali, assim, que é um rapaz. Eu já expliquei que nas novas traduções que a gente tem hoje, dependendo da idade, as traduções já trazem como um homem, porque já é maior de idade. Então esse rapaz aqui a gente pode colocar como um adolescente.
que ele vai e leva aquilo que ele tem. E com aquilo que ele tem, Jesus resolve o problema de 5.000 pessoas. Talvez você esteja passando por um problema, por alguma coisa que está te afetando e está tirando o teu sono, está te causando ansiedade, está te deixando em angústia. O que você precisa agora é ver o que você pode oferecer para Deus. Em vez de você ficar só chorando e muitas vezes só orando e só buscando, que isso tudo está certo. Só que o que você pode oferecer para Deus? Você pode fazer uma oração e pedir para Ele, para que Ele te mostre o que você pode oferecer para Ele. A primeira coisa é a nossa própria vida. João 14:21 vai falar: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. É a manifestação de Jesus. Eu vou dizer para você, eu já senti a manifestação de Jesus várias vezes na minha vida. Em momentos muito difíceis e também nos momentos fáceis. Jesus se manifestou na minha vida. Então você precisa se dar a oportunidade de que Jesus se manifeste na tua vida. Para isso você precisa cumprir os mandamentos dele. Dá uma checada lá quais são. Todos os mandamentos se resumem num só: amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então agora nós temos aqui um texto muito específico. Poderia abordar vários outros lugares, outros temas nele. É um texto muito rico. Mas eu quero parar por aqui, nessa abordagem. O discípulo André leva até Jesus os 5 pães e os 2 peixinhos. E o último versículo vai dizer que recolheram 12 cestos. Um cesto para cada discípulo. Um cesto para cada um aprender que diante da palavra de Deus o problema é resolvido e sobra. Sobra. Então se você está com algum problema hoje, entregue para Deus, entregue na palavra dele. Leia a palavra, estude a palavra e entregue. E Jesus vai abençoar a tua vida. Senhor Deus, que tu possa estar abençoando a vida de todos nós, daqueles que estão assistindo esse vídeo, e que o Senhor possa nos trazer a compreensão da tua palavra, para que possamos ser cada vez mais sábios, ter mais sabedoria, compreender aquilo que tu quer de nós e então fazer a tua vontade. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço.